Bom dia, cumprimento a igreja, a graça e paz de Jesus. Estou muito feliz de estar aqui. Já tinha um tempo que eu não vinha à segunda igreja, inclusive para trazer a reflexão. Então estou muito feliz. Acompanho quase todo domingo pela transmissão. Inclusive você que está assistindo a gente, seja muito bem-vindo. Alguns irmãos sabem, algumas irmãs sabem, desde meados de 2023, a gente saiu daquele cenário de estar aqui presencialmente todos os domingos. Estamos morando em alguns lugares nos últimos 3 anos. Agora no Rio de Janeiro é o 3º lugar que a gente mora. E eu acompanho a igreja. O reverendo Rodrigo Coelho, da IPU de Botafogo, Praia de Botafogo, me convida para ir lá. Eu vou assistir a transmissão do culto lá da igreja. Então, eu sigo junto, viu, gente? Não é porque eu estou longe que eu não estou aqui, não. E eu creio que nessas mudanças todas, de alguma forma, a gente está vivendo algum propósito de Deus nisso tudo, né? E, enfim, estou feliz de estar aqui. Eu venho sempre, porque a minha família está aqui, minha mãe está aqui. Fiquei super feliz que no último almoço, como é que chama? Almoço comunitário, os meus 3 irmãos vieram. Então, assim, estou muito feliz e agradeço também a oportunidade da gente estar aqui. Vamos abrir as nossas Bíblias e orar. Primeiro vamos abrir no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 9. E a gente vai ler do verso 14 ao 29. Vamos lá? Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: "O que vocês estão discutindo?" Um homem no meio da multidão respondeu: "Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão, ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Eu pedi aos seus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram." Respondeu Jesus: "Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me um menino." Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino, e este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: "Há quanto tempo ele está assim?" "Desde a infância", respondeu ele. "Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda." "Se podes", disse Jesus, "tudo é possível àquele que crê." Imediatamente o pai do menino exclamou: "Eu creio, me ajuda na minha falta de fé." Quando Jesus viu que a multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: "Espírito mudo e surdo, eu ordeno que deixe e nunca mais entre nele." O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem: "Ele morreu." Mas Jesus tomou-o pela mão, o ergueu e ele ficou de pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhes perguntaram, em particular: "Por que nós não conseguimos expulsá-lo?" Jesus respondeu: "Essa espécie só sai pela oração e pelo jejum." Vamos orar? Deus, muito obrigado pelas Escrituras Sagradas. Eu oro para que em todo lugar que ela for lida hoje, de manhã, de noite, em todos os tempos, em todas as reuniões, em todos os encontros, o Espírito Santo ilumine essa palavra e traga inspiração aos corações, de forma especial que hoje eu dependo de Ti.
Amém. Gente, esse texto é muito difícil, né? Um texto emblemático. Fiquei pensando qual seria o tema dessa reflexão e eu pensei em dois temas. O que eu passei para ser publicado, que é o Deus que acolhe a fé imperfeita, mas eu também fiquei pensando muito sobre o paradoxo da fé. E a gente vai falar sobre isso aqui hoje. Vou olhar o relógio porque o Davi sempre briga comigo que eu passo o ponto. Vou tentar ser sucinto. Essa aqui é uma visita. Bom, esse episódio ele acontece posterior à transfiguração. E então existe um contraste entre aquela manifestação plena da glória, da divindade de Deus, com esse contexto de caos e de confusão, né? Quando Jesus volta, o texto fala que tinha uma multidão, os discípulos e os escribas ali discutindo, e mostra um contexto de dúvida, de fragilidade, de caos, barulho, fraqueza humana, né? Descrença, muita confusão e muita impotência diante daquele pai e daquele filho. Os discípulos já tinham tentado trazer cura para aquela criança, para aquela pessoa, e não tinham conseguido. Segundo Marcos, é um caos generalizado, né? O segundo evangelho de Marcos é um caos generalizado, porque o texto fala várias vezes que a multidão apertava e chegava e gritava. Às vezes eu vou trazer os diálogos aqui na reflexão com um tom assim e aí o pai do menino falou: Jesus, aumente a minha fé. Mas eu imagino que tenha sido assim: Senhor, aumenta a minha fé, né? Multidão, gritaria, caos, e a impotência dos discípulos, que eram os seguidores de Jesus, né? Que era quem caminhava com Jesus. Já havia alguns anos dessa caminhada, já tinham presenciado muitas coisas. Jesus já tinha os capacitado com autoridade e com unção para que eles fizessem os mesmos sinais de Jesus, e ali eles falharam, né? E eu fico imaginando o desespero tanto do pai quanto dos discípulos, porque primeiro eu acho que rolou uma vergonha, um constrangimento, pelo fato de que aquelas pessoas que andavam com Jesus e acompanhou todos os sinais que Jesus já vinha fazendo, não conseguiram resolver aquele problema. Assim que eu comecei a ler esse texto, mais para frente eu vou falar por que eu escolhi esse texto, eu fiquei pensando talvez na prepotência que aqueles discípulos pudessem ter tido, né? Talvez em resolver rápido o problema, né? Hoje tem a indústria da fé que é muito uma linha de produção, né? Vamos curar aqui, foi curado, próximo. E nós sabemos que quando Jesus manifesta para uma cura de resgate integral da pessoa, de resgate de dignidade, não somente de saúde, né? Então eu fico pensando aqui que no diálogo de Jesus com esse pai, que é um diálogo muito íntimo, muito honesto, às vezes os discípulos nem olharam nos olhos daquele pai, né? E eu fiquei pensando nessa evidência de uma fé superficial, que é muito teórica, que não demonstra uma comunhão com Jesus. Essa questão da comunhão fica muito evidente no último versículo, quando Jesus fala que existem coisas que só acontecem através de oração, né? E fiquei pensando também em muitos cristãos, alguns de nós, talvez eu, durante uma época da minha vida, que traz o nome de Jesus, né, bem na testa, discípulo, e que talvez gere a mesma descredibilidade para o reino de Deus, porque se intitulam de Deus, porque são vaidosos. Eu fiquei pensando muito nas bancadas religiosas que tem no Congresso Nacional, né? E o efeito negativo que isso tem trazido ao longo dos anos para os cristãos, para a imagem de Jesus, a partir do momento que as escolhas políticas e a maneira como esse pessoal tem proposto e aprovado leis que não beneficiam as pessoas, né? Não beneficiam os mais pobres, não beneficiam quem precisa. Ao contrário, a gente tem visto cada coisa muito difícil de acreditar
e eles se colocam como discípulos de Jesus, né? E o nome de Jesus tem ido para a lama, a gente pode dizer assim, né? O nome de Jesus é santo e Jesus não precisa deles, e a gente sabe do quão desvinculados de Jesus eles são, mas quantos de nós já encontrou amigos e aí você começa a falar alguma coisa a respeito de Jesus e a pessoa fala assim, não tem aquele ditado que Jesus é legal que estraga o fã-clube? Que é muito isso, não quero saber de Jesus, porque, cara, olha a bancada evangélica lá no Congresso, né? Então eu lendo esse texto, eu falei, gente, eles tentam fazer, eles falam que fazem em nome de Jesus, mas eles são incrédulos e eles causam enfraquecimento da fé. E Jesus tem aquela frase muito expressiva, né? Ó geração incrédula, até quando eu vou ter que aguentar vocês? E a vida inteira eu li esse texto e essa frase de Jesus, me sentindo muito culpado pelos momentos em que eu tive a minha fé enfraquecida, né? Porque a gente aprende que Jesus fez essa exclamação com raiva, numa perspectiva moral, né? Como se fosse um pecado muito grande. Você às vezes não está com a fé tão calibrada, sabe? Você às vezes não está com a fé fortalecida, com a fé plena. Eu tenho enxergado a fé como algo que não é linear, né? Às vezes lá em cima, às vezes aqui embaixo. A vida dá conta de calibrar a fé e a gente precisa pedir a Deus que mantenha a minha fé inabalada, né? É um desafio. Então a vida inteira achando que poxa, Jesus estava com raiva aqui, Jesus estava com uma perspectiva moral quando ele falou, poxa, vocês não têm fé, sabe? E na verdade aqui é um lamento de Jesus. Jesus está se lamentando, não é raiva, é tristeza. É tristeza. E esse texto ele é difícil porque tem a questão aqui da possessão, desse espírito obsessor que o texto traz como mudo, deixava a criança muda. A gente não sabe se é uma doença, né? Hoje a gente não vai entrar nesse mérito, tá? Esse não é a ênfase que eu vou trazer hoje. A gente sabe que naquela época, e pela cultura judaica também, às vezes algumas doenças eram vistas como possessão, eram vistas como castigo, né? Vocês lembram quando Jesus e os discípulos passaram por aquele cego e o curaram, e os discípulos perguntam, quem foi que pecou? Foi ele ou os pais dele, né? Então, as doenças sempre sendo vistas como consequência de pecado ou possessão demoníaca, a gente não vai entrar nisso aqui hoje, tá? E Jesus, diante do sofrimento daquele menino, o texto traz muita ênfase de que aquele espírito, desde a infância, tentava destruir aquela pessoa. O pai está esgotado, o pai tem tudo para duvidar, porque além de ter vivido com aquela situação desde a infância do menino, ele tinha acabado de encontrar os discípulos de Jesus. Eu imagino que ele pensou, ali é a minha chance, né? Os discípulos de Jesus. E os discípulos também não conseguem. E Jesus começa a conversar com esse pai, né? Entre o versículo 21 e 22, o pai fala assim, se podes fazer alguma coisa. Vocês já viraram para alguém e falaram assim, tem alguma coisa que você possa fazer? Eu já vi, né? Acho um caso aqui muito específico, não é parecido com os meus, mas eu já tive que virar para pessoas e falar assim, tem alguma coisa que você pode fazer por mim? Né? Eu já sei que não vou perder nada aqui, eu já perdi tudo. Tem alguma coisa que você pode fazer por mim? Para quem que esse pai estava falando, né? Para Jesus. Essa frase é uma frase de desespero, né? E eu fico relembrando, às vezes, que eu vivi ou que eu assisti pessoas vivendo momentos extremos de desespero, de fragilidade, de dependência, de completa desesperança. Tem alguma coisa que você pode fazer por mim? E é nesse momento, a partir do verso 23, que a fé
desse homem, a fé desse pai, ela é acolhida por Jesus, né? E este é o ponto central. Por isso que eu falei que a questão do espírito e da doença não vai ser o ponto central. O ponto central é o fato desse pai virar para Jesus e falar assim: você pode fazer alguma coisa? E Jesus vira para ele e fala assim: se eu posso, tudo é possível aquele que crê. E esse homem responde assim: eu creio, me ajuda na minha falta de fé. E todo o texto bíblico, né, as escrituras sagradas inteiras, talvez essa seja uma das orações mais honestas que a gente encontra. A gente tem a versão dessa história contada no Evangelho segundo Mateus e no Evangelho de Jesus segundo Lucas também. E elas são mais sucintas, elas são rápidas. O foco está ali na cura daquele menino. E o foco aqui de Marcos, ele é muito sentimental, ele é muito forte, porque traz, para mim, o ápice do texto, que é esse diálogo de Jesus com esse pai. E então, se você ler esse episódio em Lucas e em Mateus, vai ser bem diferente do que Marcos traz. É como se Marcos trouxesse esse grito desse pai, né? Me ajuda na minha falta de fé. O versículo 24 ainda fala que ele estava com lágrimas nos olhos. Esse lance das versões é interessante, né? Igual quando você gosta de uma história, às vezes de um livro, e aí eles fazem versão cinematográfica da história, né? E você olha, é a mesma história, mas cada um tem uma coisa ali diferente para trazer, né? Tem pessoas aqui na igreja que estavam num grupo de WhatsApp comigo de uma novela aí que acabou há uma semana, 2 atrás. E a gente estava falando exatamente isso, né? Que essa novela teve uma versão lá em 88 e teve agora, e que uma versão é muito melhor que a outra, da mesma história, né? Eu não fico constrangendo de falar isso não, tá, gente? Que novela faz parte da vida do brasileiro mesmo. E muita gente que igreja estava lá no grupo. Fui eu que abri, o seminarista que abriu o grupo. Mas enfim, é isso. Nós temos a história de Marcos muito superior neste episódio com relação ao de Mateus e de Lucas, tá? E é isso, o versículo 24 fala que ele faz essa oração com lágrimas nos olhos, né? Senhor, eu creio, mas ajuda, eu não tenho fé. Não tenho fé. E quando a gente gosta muito do texto sagrado, da Bíblia, vira e mexe a gente lê um texto que a gente entende a aplicabilidade desse texto na nossa vida, e a gente leva. E tem vezes que a gente está vivendo uma coisa muito difícil, dura, que você faz o caminho contrário, né? Peraí, eu vou procurar um texto que me ajuda a encarar essa realidade que eu estou vivendo. Então, às vezes a gente faz o movimento contrário. Tem vezes que a gente é o texto que precisa se encaixar na vida e não a vida no texto, né? E eu queria falar hoje para a segunda igreja que às vezes a gente passa por momentos muito difíceis, né? Eu queria compartilhar alguns com vocês, caso alguém se identifique. Eu tenho conversado com alguns e com algumas pessoas e a gente vem se identificando, né? Os últimos anos têm sido muito estranhos para mim. Acho que tem sido um contexto de dificuldade da gente suportar a realidade. Eu entrei algumas vezes quase que num niilismo, assim, de achar que eu vou viver aqui no piloto automático, uma hora isso aqui acaba, porque não tem muito o que fazer. Está tudo muito difícil, né? A gente vem sendo bombardeado por inúmeros episódios de desumanização diariamente. Desde a coisa mais básica da necessidade humana, quando a gente pensa nas fomes, até as guerras, né? Essa guerra recente entre o Estado de Israel, Palestina, lá na faixa de Gaza. Aquilo durante muitas vezes, por muitas vezes, melhor dizendo, me deixou completamente desesperançoso na humanidade. Quando a gente vem para o Brasil e a gente vê um Congresso votando o que foi chamado de PEC da bandidagem, né? Que é a possibilidade, a oportunidade, de forma que o parlamentar ele só vai ser julgado, preso, condenado a partir de seus próprios dentro daquele parlamento, né? Forçando também a votação da lei da anistia,
que quer absorver essas pessoas que atentaram contra a democracia. Enfim, a gente vai vendo tudo muito errado. E às vezes a gente fica confuso, porque o volume de notícias ruins ele é muito grande. Talvez a gente fique até viciado, e quando chega a notícia boa, que vai calibrar aquilo, porque a vida não é linear, a notícia ruim faz parte da vida, a gente já está tão desesperançoso que não consegue equilibrar essas coisas, né? Então a maneira como as desigualdades se aprofundam, as injustiças que se fortalecem, a institucionalização de tudo que é ruim, o sistema de exploração do homem, que explora não somente o homem, mas a criação, né? A gente vive um contexto econômico de produção e consumo ilimitado dentro de um planeta que Deus nos deu, que é limitado. Poderia não ser, se a gente soubesse usufruir. O propósito de Deus eu entendo que era esse. Mas a gente já ultrapassou todos os limites de consumir desse planeta, né? E as pessoas no poder fortalecem esses cenários. E eu estou tranquilo de compartilhar isso, abrindo meu coração, né? Às vezes você pensa assim, pô, vou no culto domingo de manhã para Deus me fortalecer, aí chega o seminarista João, não estou só trazendo tragédia, mas é porque eu sei que as pessoas estão passando por isso. Eu tenho conversado com outras pessoas, inclusive aqui da comunidade, e as pessoas acabam sendo levadas por um contexto mais de frieza, de desesperança, de inércia. Está difícil, a realidade está difícil, né? E claro que quem pode vai trabalhando nos mecanismos de compensação dessa crise, né? É orando, é fortalecendo a fé, é convivendo, é tendo momentos pastorais, é pagando uma terapia, é fazendo aquilo que te traz um pouco mais de bem-estar, de qualidade de vida. Vai para a academia, faz um treino em casa, desce 8 andares de escada, né? Para mim, o que mais pegou foi o bloqueio criativo. Eu vim há alguns anos num contexto, enquanto pessoa que se coloca como seguidora de Jesus, como discípulo de Jesus, sendo inspirado o tempo todo por tudo, né? O apóstolo Paulo fala, esse Deus é o Deus que é tudo em todos, né? Outro texto diz, nele existimos, nele nos movemos. Então eu aprendi ao longo do tempo a ver esse Jesus, esse Deus em todas as coisas o tempo todo. Eu entrei num bloqueio criativo, que está completando quase 2 anos, que eu raramente consegui sentir alguma coisa. Esse Jonatas que via Deus em tudo, meu coração é como se ele tivesse ficado mais insensível. A gente fica insensível, né? Diante de tanta brutalidade, a gente vai começando a ficar insensível. E a gente tem que orar. Deus, não deixa a realidade esfriar minha fé, apagar minha fé. E é por isso que eu estou falando que às vezes a gente vive contextos que a gente não vai conseguir aplicar o texto sagrado, mas a gente vai buscar no texto sagrado episódios e inspiração do Espírito Santo que vão nos ajudar a viver o que a gente está vivendo. Aí eu comecei a ler textos muito pós-ressurreição de Jesus, né? Porque a morte ele tinha dado a última palavra, morreu, acabou. E aí você tem os discípulos no caminho de Emaús, você tem Tomé, né, que não acreditava, e Jesus vai e restabelece a fé daquelas pessoas. Esse texto, deste pai e deste filho, foi um dos textos que eu fui ao longo dos últimos meses trabalhando na minha cabeça. E a minha oração para Jesus era a oração desse pai. Olha, eu creio, mas eu não tenho fé não. A minha fé não vale, né? E Jesus pergunta, há quanto tempo? E eu fiquei pensando, há quanto tempo eu estou lutando contra essas coisas, me sentindo desesperançoso, sem futuro? Lembra do Esperançar do Paulo Freire? Onde é que ele foi parar, né? Eu sempre fui um ativista do Esperançar do Paulo Freire. Não estou sentindo. Não posso nem falar para o outro que é para ele se colocar no lugar de esperançar, porque eu não estou sentindo.
E Jesus fala, tudo é possível que creio. Eu falo, eu creio, mas eu não tenho fé. Essa resposta desse pai abre um paradoxo gigantesco, né? Porque não faz muito sentido. Eu creio, mas não tenho fé. Eu creio, me ajuda na minha falta de fé. Então é um momento de mistura de fé e dúvida, é uma mistura de esperança, porque ele foi ali atrás de Jesus, mas muito medo. E aquele homem com o coração rasgado, ele faz essa confissão de limitação, cheia de verdade, que é autenticidade. Hoje de manhã eu estava relendo aqui as minhas anotações para essa reflexão, e eu fiquei pensando nessas duas palavras, verdade e autenticidade. A autenticidade da limitação, né? E o Jorge estava fazendo escola dominical, reverendo Jorge. Foi um erro eu ter vindo, porque ele consegue trazer uma densidade teológica muito profunda, então eu vejo que a minha reflexão fica muito superficial. Mas em uma parte ele lembrou de João 1, do Evangelho de Jesus segundo João, no capítulo 1, que Jesus é o verbo, né? E o texto fala, o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então quando esse pai ele traz essa verdade, essa autenticidade, eu acho que Jesus tem uma coisinha com a verdade, sabe? Ele se identifica muito profundamente. E mais do que isso, a autenticidade da limitação humana. Porque Jesus veio como carne. E Jesus está vivendo esse episódio olhando para aquele pai cheio de limitação, confessando a limitação. E Jesus talvez se lembre que alguns dias depois do Getsemane ele ia passar pela mesma coisa. E eu fico pensando na alegria de Jesus ao ouvir aquele pai dizer, eu creio. A primeira frase do pai, a primeira oração foi, eu creio. É como se fosse, eu creio, mas minha fé é fraca. Eu creio, mas a minha fé é capenga. Eu creio, mas a minha fé é manca. Eu creio, mas a minha fé é fraca. Eu creio, mas ela dormiu, ela adormeceu, ela está morrendo. Ela falhou, mingou. E a gente pode colocar um monte de verbo para fé ou adjetivo, para expressar os momentos em que a nossa fé, ela, na verdade, é um sinalzinho. Sabe quando a bateria do celular está acabando? Tem, mas acabou, né? Tem, mas acabou. O mineiro sabe. Tem, mas acabou. É a fé, nesse caso. E eu tenho certeza que todos vocês aqui, todos nós, a gente em algum momento já teve isso. Olha, a fé está aqui. A convicção de que tudo pode mudar está aqui. Mas eu não acho que vai. Eu já fui muito criticado, acho que todo mundo que está na segunda igreja talvez já foi muito criticado por duvidar em espaços de fé, né? É como se você duvidar um pouquinho e tirasse a sua carteirinha de crente. Mas um crente não pode duvidar, um crente tem que ter fé. E às vezes usa até textos isolados da Bíblia para falar que tipo assim, ou é fé ou é fé. Se você ficou no meio do caminho, né? Me dá a sua carteirinha aí de crente que eu vou rasgar. Você não pode ter dúvida. O seguidor de Jesus não pode ter dúvida. Isso é sinal de fraqueza. Eu sei que quem me condenou nesses lugares em que eu duvidei também duvida. Eles não podem mostrar que duvidam, porque mostrar dúvida é fraqueza. E essa fraqueza tira a chancela que eles precisam ter daquele evangelho triunfalista que eles defendem, não é? A gente vê em algumas igrejas, liga o culto ali na televisão e é isso. É só fé, só fé, só fé. Tem uma música assim, eu lembrei aqui agora. Eles precisam manter essa fachada de que não duvidam. E às vezes a nossa oração para Deus é esse: Deus, todo o contexto que eu tenho, todo o meu cenário agora é não ter fé. Esse momento ele só permite que a minha fé seja uma fé que falha. E a ênfase de hoje é esse Deus que acolhe a fé imperfeita, né? Porque Jesus acolhe a fé daquele pai. Jesus não rejeita e nem condena a nossa vulnerabilidade, a nossa fé enfraquecida quando a gente está nesse momento de fé fraca. Isso não é fracasso, isso é humanidade.
E Jesus traz para os discípulos no último versículo a questão da oração, porque essa falta de fé é um convite à dependência de Deus. Né? Nesse contexto de fé meritocrática, às vezes as pessoas acham que elas conquistaram por fé, mas a gente não conquista porque eu tenho fé, é porque eu tenho fé, eu dependo de Deus. E é isso que Jesus traz na cura daquele filho. Não é fracasso. Ao contrário, num contexto de tanta soberba, ser autêntico com Jesus vale mais do que uma pseudo-fé perfeita, uma falsa fé perfeita. Está tudo bem. Virar para Jesus e falar: Senhor, me ajuda na minha falta de fé. O meu avô paterno, o vovô Antônio, sempre orava essa frase. A gente orava antes das refeições. Qualquer momento que ele orava, ele falava: ajuda-nos na nossa falta de fé. E eu cresci ouvindo isso e ficava. Eu assisti no cinema essa semana um filme chamado Os Malês. Não sei se alguém chegou a ver. É uma produção nacional, um filme realizado pelo Antônio Pitanga. E ele conta a revolta dos malês. Eu vou dar spoiler porque está no livro de história. O filme é a versão cinematográfica. Que era quando os escravizados chegam na África, eles chegam muito com as suas nações, né? Eu sou de Nagô, eu sou de Angola, eu sou de não sei o quê. E muitos deles vêm com o islamismo enquanto religião original. A gente às vezes ignora isso, né? Acha que é só o candomblé e outras coisas, mas o islamismo ele é muito forte na África. E aqueles homens estavam ali sendo escravizados e eles mantinham, apesar de tudo, a fé em Alá. E no filme, eles estão construindo a primeira Meca para lá. Os escravizados arrumam uma maneira de se encontrar, cultuar o seu Deus, fazer os seus ritos, e essa fé está relacionada muito forte com uma revolta, que é a revolta pela liberdade. E é por essa fé que se levantam os malês, a revolta dos malês em 1829, em Salvador, na Bahia. E eu fiquei lembrando os muitos anos meus de ativismo político por ser cristão. E o quanto isso tem adormecido assim, nos últimos meses, né? E eu estava com essa reflexão antes de ver o filme, no final de semana passada, e foi como se fosse assim: Deus voltando a falar comigo na minha falta de fé, sabe? Essa confissão do Pai, na tradução do grego, é assim: socorre-me até na parte em mim que não consegue crer. É muito genuíno, muito. Nos versos 26 e 27, Jesus liberta o menino. O menino fica como morto, que é um prenúncio da ressurreição. E eu gosto muito de olhar os verbos, né, que o texto traz, principalmente sobre as curas de Jesus. A última vez que eu preguei aqui na igreja, eu trouxe isso sobre aquela mulher que estava para ser apedrejada. Jesus faz com esse menino muito semelhante ao que faz com ela. Jesus o pega pela mão e o ergue. Né? Na falta de fé do pai, que também não é uma absoluta falta de fé, porque ele cria, Jesus vai para o menino, pega pela mão e o ergue. E no versículo 28 e 29, os discípulos perguntam para Jesus: por que a gente não conseguiu? E Jesus fala: olha, tem coisas que a gente consegue fazer só com oração. E aqui oração é o símbolo da dependência de Deus. Até aquilo que a gente quer fazer em nome de Deus, a gente precisa fazer por dependência. Talvez se os discípulos tivessem se lembrado de Jesus, de que aquela força vital vem dele, e não deles, e não do mérito deles, e não por serem seguidores de Jesus, e não por serem os discípulos de Jesus. A fé bíblica, ela não é uma certeza absoluta. E aí eu quero dizer para você que está com essa fé manca, que é na dependência de Deus,
que Deus se manifesta, principalmente num contexto de absoluta incerteza. Você que não vem escutando, você que não vem sentindo, você que está frio, você que está incrédulo, vai ficar tudo bem. Na dependência da oração, em virar para Ele e falar assim: eu não estou conseguindo nem orar. Esse texto nos mostra Jesus diante de algo tão intrínseco nosso, a dúvida, a dor, o desespero. E esse texto fortalece o conceito que a segunda igreja já tem muito forte de Jesus, que é um Deus que cria uma fé relacional, que acolhe a dúvida. Eu ia colocar uma música para a gente, não consegui, mas depois eu vou mandar para o reverendo Jorge, pedir para compartilhar no grupo da igreja. É uma música americana. Eu ia fazer aqui igual os locutores de rádio faziam antigamente, que toca o verso da música e traduz. Eu ouvi essa música recentemente e eu lembrei dessa música quando eu estava pensando nesse texto. E aí eu vou ler rapidinho para vocês. Claro que não vai ter o mesmo impacto, que está corrido como poesia, mas a música diz: Deus ama ouvir a canção de ninar, as lágrimas das mães na calada da noite. Às vezes é melhor do que um aleluia. Deus se compadece do choro do bêbado e o clamor de um soldado para que não o deixem morrer. Às vezes é melhor do que um aleluia. A mulher que está lutando pela vida e um homem à beira da morte desistindo de lutar. Às vezes é melhor do que um aleluia. As lágrimas de vergonha por aquilo que foi feito e o silêncio quando as palavras não vêm. Às vezes é melhor que um aleluia. Quando nós derramamos nossas tristezas, Deus apenas ouve uma melodia. A situação em que estamos e a sinceridade dos nossos corações partidos são melhores do que um aleluia. É melhor do que o sino de uma igreja tocando, e é melhor do que um coral com 1000 vozes cantando. E nesse contexto de pedir ao Senhor para fortalecer a minha fé, eu creio, mas a minha fé é fraca, me ajuda. Eu vou finalizar lembrando do Salmo 21. Mentira, do Salmo 51. E eu vou fazer igual o pentecostal aqui hoje, porque eu estava pensando em 2 versículos e quando eu fui ver, eles eram do mesmo Salmo. Confirmação. Salmo 51, eu vou ler aqui os versos 10 e 17. O Salmo 51 é um salmo de quebrantamento. O salmista que escreve, ele se encontra muito apartado de Deus, e é um clamor de quebrantamento, de misericórdia de Deus. E o verso 10 diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. E talvez essa seja a oração que a gente precisa fazer hoje para quem está com a fé precisando ser fortalecido. Me dá uma fé inabalável. E diante desse Pai que faz essa confissão tão autêntica, tão verdadeira, o seu coração sangrando diante de Jesus, o verso 17 fala: sacrifícios agradáveis a Deus é um espírito quebrantado, o coração quebrantado tu não desprezarás, ó Deus. Deus ama quando a gente reconhece a dependência dele no contexto de falta de fé. E a reflexão que eu queria trazer hoje é essa: se o seu coração está frio, se sua fé está esvaziada, está tudo bem, compartilhe com ele. É em comunhão com esse Deus relacional que a gente volta a acreditar e se coloca em movimento para transformar qualquer realidade. Tudo é possível. Vamos orar?
Deus, obrigado porque você é bom demais para a gente. Até quando a gente não está dando conta e a gente fracassa e a gente não crê, e a nossa fé falha, você continua nos amando, nos reconhecendo, nos fortalecendo. Nós queremos dizer que dependemos de você, Deus. Às vezes a realidade é muito dura, e nós sabemos que você sabe disso. E nós recorremos a Ti. O texto sagrado diz que torre forte é o Teu nome, e os justos correm para Ti e eles são salvos. E nós corremos para Ti essa manhã, Deus, com as nossas fraquezas, nossas imperfeições e a nossa fé falhando, sabendo que a fé é um dom que vem de você. Por isso nós pedimos, aumenta a nossa fé, traz de volta uma fé que acredita, uma fé que se movimenta, uma fé que responde a tudo que está errado nesse mundo, a tudo aquilo que nos distancia cada vez mais da realidade do reino de Deus. Que o Senhor fortaleça a nossa fé, para que dentro da capacidade que você nos dá, nós possamos mudar as coisas. Nós estamos hoje com o coração aberto, quebrantados, dizendo, às vezes a minha fé falha, e eu te agradeço porque você responde, tudo é possível aquele que crê, e o Senhor responde às nossas orações. Muito obrigado, Deus, muito obrigado. Amém.